Olá, o meu nome é Larissa da Silva Sampaio e o tema deste resumo é o levantamento parasitário de ovinos da raça santenês no noroeste do estado do Paraná, Brasil. Bom, a ovinocultura no Brasil. No ano de 2023, o tamanho do rebanho era de aproximadamente 21.792.139 cabeças de ovinos. Durante os anos de 2020 a 2023, houve um aumento de 5,34% neste rebanho. A região Nordeste é a maior produtora, seguida pela região Sul. Aqui no mapa ao lado, há o mapa do Brasil, demonstrando a diferença dos estados, né, em relação à ovinocultura. Onde há tons mais claros é onde quase não há ovinocultura, ou a produção não é tão intensa. Nas cores azuis mais fortes, né, mais intensas, mais escuras, é onde há uma grande produção na ovinocultura. Bom, o Brasil ele é um país tropical, ou seja, ele é um país onde há altas temperaturas e alto índice de umidade relativa. Também o Brasil ele é um país, em termos de território, é muito grande. Então, nem sempre aquilo que é consumido no sul também é consumido no norte, nem sempre aquilo que é produzido no sul também é produzido no nordeste, por exemplo. Então, isso difere muito, né, diverge muito no quesito nutricional, no manejo nutricional. A ovinocultura no Brasil, ela é muito forte na questão nutricional a pasto, ou seja, enfrenta diversos desafios, visto que aquilo que é produzido no sul nem sempre é a mesma coisa que é produzido no Nordeste. Então, há diferenças entre essas produções, o que para alguma região é um desafio, para outras nem sempre é um desafio tão grande, mas há um desafio em comum em todas elas, seria o desafio sanitário. Esse desafio sanitário, ele acomete, os rebanhos, trazendo inúmeros prejuízos, inclusive até óbitos nesse setor. Bom, assim como eu já citei que na maioria, dos rebanhos, eles são tratados a pasto, trouxe aqui essa imagem para a gente conseguir exemplificar. Aqui nessa imagem há um ovino, como se ele estivesse consumindo um pasto, certo? E que fala aqui: os parasitas adultos no trato digestivo dos ovinos, eles colocam seus ovos, que posteriormente são eliminados nas fezes. Então esses ovos eles eclodem, certo? E eles eclodem aonde? Na pastagem. A partir do calor, né, da umidade relativa, há essa eclosão e aí então vai acontecendo, as metamorfoses dessa larva no período de vida livre. Ou seja, evolui para larva no primeiro estágio, posteriormente para larva no segundo estágio, então para larva no terceiro estágio. Esse terceiro estágio é o estágio infectante, ou seja, o ovino quando ele consome a pastagem com larvas no terceiro estágio, ele novamente se infecta e assim vira um ciclo, quase eterno. Ele consome, defeca, aí as larvas vão, trocando de estágio, chega no estágio 3 de novo, consome de novo. E isso daí é um desafio muito grande para o produtor. O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento parasitológico em ovinos da raça santenês no noroeste do estado do Paraná. Ou seja, é a gente conseguir, observar como está a saúde, né, desses rebanhos, como está essa questão parasitológica. A metodologia utilizada foi a técnica de ovos por grama de fezes, conhecida também como OPG. Ela foi retirada do livro de Ueno, que ele lançou em 1998, que foi adaptado de Willis em 1927. Bom, foram coletadas amostras de fezes de 68 animais retiradas da ampola retal das fêmeas reprodutoras. Então, pesou-se 2 gramas dessas fezes, diluiu-se em 58 ml de solução saturada e filtrou-se. Posteriormente, analisou-se em microscópio óptico. Identificou-se os ovos desses parasitas em relação à morfologia desses ovos. Essa metodologia ela foi aprovada pelo Conselho de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de Londrina. E o que obtivemos como resultado? Obtivemos como resultado que dessas 68 amostras, 98,53% dessas amostras
foram positivas para o OPG, ou seja, haviam ovos em 98,53% dessas amostras haviam ovos. Bom, no mês de setembro de 2023, 53,3%, no caso de 16 animais, necessitavam ser vermifugados, pois o OPG estava constando acima de 500 ovos por grama de fezes. E no mês de novembro de 2023, 76,31%, no caso 29 animais, necessitavam ser vermifugados, visto que o APG estava constando acima de 500 ovos por grama de fezes. Aqui há um gráfico onde mostra o isolamento e a contagem de OPG dos parasitas encontrados nos meses de setembro e novembro no rebanho dos ovinos da raça santinense. É interessante aqui observar esse gráfico, pois ele mostra para gente que existem diversos tipos de parasitas diferentes que eles atuam, né, ao mesmo tempo no organismo dos animais. Então, não há um tipo em específico, existem diversos eumintos e protozoários. Bom, aqui, aqui na coloração azul consta que é o mês de setembro, e na coloração vermelha consta que é o mês de novembro. É interessante a gente conseguir observar aqui que o mês de setembro, ele tem muito menos ovos, né, apareceu uma quantidade menor de ovos em relação ao mês de novembro. Bom, e o porquê que existe essa diferença entre esses 2 meses? No mês de setembro, a temperatura média era de 23,8 graus Celsius, a umidade relativa de 69%. Então encontrou-se uma média ali de 497 ovos por grama de fezes. Já no mês de novembro, a temperatura média era de 24,1 graus Celsius e a umidade relativa era de 79%. Ou seja, aumentou bastante essa umidade relativa. A média encontrada foi de 1.095 ovos por grama de fezes. No caso, a umidade, ela interfere muito na, na reprodução, ela interfere muito nesses estágios larvais do parasita. Então, é por este motivo que o mês de novembro havia muito mais parasitas do que, por exemplo, no mês de setembro. Bom, o levantamento parasitológico nos ovinos, ele é fundamental para o sucesso da criação na região noroeste do estado do Paraná e também para melhorar os índices zootécnicos. Ou seja, quando a gente consegue captar esses índices zootécnicos, a gente consegue observar como está a saúde do nosso rebanho, nós conseguimos melhorar o nosso rebanho, nós conseguimos melhorar o retorno financeiro do nosso rebanho, que é aquilo que realmente interessa para o produtor. A ovinocultura, ela sofre muito com essa questão da verminose, dos parasitas, e por isso, por vezes, os produtores optam por não trabalhar com ovinocultura. Mas quando a gente consegue encontrar estratégias, quando nós buscamos métodos para a gente conseguir driblar essa questão, fica muito mais fácil e muito mais rentável a ovinocultura, certo? Existem diversos métodos, inclusive métodos sem custos, como, por exemplo, reduzir a população por piquetes. Quando nós reduzimos a população por piquetes, a gente melhora esses índices zootécnicos, porque ameniza um pouco essa contaminação. Quando nós realizamos, por exemplo, rotação desses piquetes, ou seja, nem sempre o animal vai ficar sempre naquele mesmo piquete, nós conseguimos gerar uma rotação, reduz muito, na realidade, reduz drasticamente esses índices zootécnicos. Por que reduz esses índices de contaminação? Bom, porque a gente consegue quebrar esse ciclo de reprodução, né, esse ciclo larval. No momento que ela está na larva 3, né, como infectante, a gente consegue com que o animal ele não se infecte, porque ele não vai estar naquele piquete naquele momento. Isso então se torna uma coisa muito interessante e, bem dizer, sem custo, certo? Uma outra estratégia que o produtor ele consegue abordar, né, que ele consegue utilizar no seu rebanho para que ele consiga melhorar os índices zootécnicos do seu rebanho, é não mandar o seu rebanho para uma pastagem antes que o orvalho esteja seco, porque a umidade ela influencia muito, ela impacta muito na reprodução, ela impacta muito na contaminação por esses parasitas.
Então, quando o produtor ele aguarda esse momento, ele manda o seu rebanho depois que já secou, ajuda muito e melhora muito a qualidade, do seu e o desempenho também do seu rebanho. Bom, esses foram os métodos que a gente consegue, com baixíssimo custo, na realidade sem custo. Existem alguns outros métodos que existem alguns custos, né, como por exemplo, a vermifugação, com o melhoramento do aporte proteico também, mas isso daí são estratégias que já envolvem custos, né. O que a gente consegue a primeiro momento é inserir, por exemplo, estratégias sem custos que já melhorariam muito os índices zootécnicos. Bom, muito obrigada por toda a atenção.